Desde a criação e implementação das normas regulamentadoras, o Brasil tem observado uma redução progressiva e significativa dos números de acidentes registrados nas décadas de 70, 80 e 90. A partir da década zero, o total de acidentes por décadas voltaram a crescer. Veja a comparação em relação à década de 90. A década de 90 teve uma redução aproximada de 2,5 vezes o número de acidentes em relação à década de 80 e uma redução de 3,3 vezes em relação à década de 70. Na década zero, observou-se um aumento em relação à de 90 e se mantém em aumento na década de 10 em relação à década zero. Mesmo assim, podemos afirmar que a evolução é muito boa, porque quando se faz uma análise de registros e empregados, os números são positivos. Agora vejamos os números apresentados, que são de 2010 a 2017. Observando a tendência média de acidentes dos últimos 7 anos, podemos estimar que essa década terá pouco mais de 6 milhões e 500 mil acidentes registrados, ficando assim esta década como a terceira em maior número de acidentes, perdendo apenas para as décadas de 70 e de 80. Uma análise da década atual nos diz que essa década está para superar os números de acidentes em comparação às últimas 2 décadas. Mas é uma comparação complexa, porque mesmo com redução de empregados com carteira assinada, esta década é a que mais teve empregados com carteira assinada em toda a história do Brasil. Podemos dizer que as NRs, em especial a NR35 criada em março de 2012 e também a NR12 que teve 12 mudanças desde 2010, possa ter contribuído significativamente para uma grande melhoria nos números a partir de 2014. O tempo também é um fator primordial na prevenção de acidentes, que exprime o amadurecimento das organizações e a importância e o respeito à vida. Mas ainda precisamos estar alertas, porque o número de acidentados ainda são assustadores. De 2010 a 2017 foram registrados oficialmente 5.339.463 acidentes, um número que contribui com perdas diretas e indiretas para o indivíduo, para as famílias e para a nação. Analisemos agora as partes do corpo. De acordo com os dados de 2010 a 2017, os membros superiores ainda continuam em primeiro lugar, seguido pelo segundo lugar, que são os membros inferiores. Esses dados foram feitos para as 4 partes do corpo. Veja que membros superiores e inferiores quase se igualam percentualmente, mas membros superiores ficam em primeiro lugar, ficando em terceiro, tórax e quadril, e em quarto lugar, cabeça e pescoço. Quando analisamos os dados de acidentes por parte do corpo em 2017, vemos que membros superiores têm mais que o dobro de acidentes em relação às outras partes do corpo. Isso é preocupante, porque vemos que acidentes com as mãos estão voltando a ficar em evidência ainda maior, apresentando mais que a metade dos acidentes por parte do corpo. Em relação a tórax e quadril, e cabeça e pescoço, os dados acompanham a tendência dos últimos 7 anos, não se distanciando da tendência. Agora vejamos as estatísticas dos setores econômicos em 2017. Em primeiro lugar, com 54,47%, correspondente a 299.280 acidentes registrados, está o setor de serviços. O setor industrial fica em segundo lugar, com 189.814, representado por 34,55%. E em terceiro lugar, a agropecuária, com 16.519 acidentes registrados. Isso pode ser explicado por 2 vertentes. A indústria tem um sistema de gestão de segurança mais firme e maduro, e o setor de serviços é o maior empregador no Brasil. Talvez por esse motivo o setor de serviços ainda seja o setor com maior número de acidentes. O Brasil é dividido geograficamente por 5 regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, e seus respectivos 26 estados e mais um Distrito Federal. Nesse vídeo vamos analisar como os números de segurança e saúde no trabalho estão sendo refletidos em nosso país. Isso se deve a fatores como cultura, industrialização e números de trabalhadores. Vejamos os dados por regiões e seus estados. Região Centro-Oeste. Em média, no Mato Grosso, há 1.359 acidentes a cada 100 mil trabalhadores. Mato Grosso do Sul possui em média 155 doenças do trabalho registradas. Goiás possui a média mais alta de trabalhadores, 925.599. O Distrito Federal é o estado da região com o menor número de óbitos. Distrito Federal, 11ª posição no país em relação ao número de trabalhadores. 15ª posição no país em relação ao número de acidentes. 22ª posição no país em relação a óbitos. Goiás, 9ª posição no país em relação ao número de trabalhadores. 8ª posição no país em relação ao número de acidentes. 9ª posição no país em relação ao número de óbitos. Mato Grosso, 14ª posição no país em relação ao número de trabalhadores. 10ª posição no país em relação a acidentes. 8ª posição no país em relação a óbitos. Mato Grosso do Sul, 16ª posição no país em relação a trabalhadores. 13ª posição no país em relação a acidentes. 14ª posição no país em relação a óbitos. Região Nordeste. Maior média de trabalhadores da região é da Bahia. Sergipe tem em média 11 óbitos a cada 100 mil trabalhadores. O Piauí tem a menor média de acidentes e óbitos da região.
Pernambuco está em segundo lugar em relação à média de acidentes da região. Alagoas tem a maior média de acidentes a cada 100 mil trabalhadores. Alagoas, 20ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 19ª posição no país em relação ao número de acidentes, 23ª posição no país em relação a óbitos. Bahia, 6ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 7ª posição no país em relação ao número de acidentes, 7ª posição no país em relação ao número de óbitos. Ceará, 10ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 12ª posição no país em relação ao número de acidentes, 11ª posição no país em relação ao número de óbitos. Maranhão, 15ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 21ª posição no país em relação ao número de acidentes, 15ª posição no país em relação ao número de óbitos. Paraíba, 17ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 20ª posição no país em relação ao número de acidentes, 20ª posição no país em relação ao número de óbitos. Pernambuco, 8ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 9ª posição no país em relação ao número de acidentes, 13ª posição no país em relação ao número de óbitos. Piauí, 21ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 22ª posição no país em relação ao número de acidentes, 21ª posição no país em relação ao número de óbitos. Rio Grande do Norte, 18ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 17ª posição no país em relação ao número de acidentes, 18ª posição no país em relação ao número de óbitos. Sergipe, 22ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 23ª posição no país em relação ao número de acidentes, 24ª posição no país em relação ao número de óbitos. Região Norte. O menor número de mortes a cada 100 mil trabalhadores é no Acre. O Pará tem a média de mortes mais altas da região. O Amazonas é o estado com a segunda maior média de acidentes. O Tocantins tem a terceira maior média de óbitos por acidente. Acre, 25ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 25ª posição no país em relação ao número de acidentes e 25ª posição no país em relação ao número de óbitos. Amapá, 26ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 27ª posição no país em relação ao número de óbitos. Amazonas, 19ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 16ª posição no país em relação ao número de acidentes, 19ª posição no país em relação ao número de óbitos. Pará, 12ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 14ª posição no país em relação ao número de acidentes, 10ª posição no país em relação ao número de óbitos. Rondônia, 23ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 18ª posição no país em relação ao número de acidentes, 16ª posição no país em relação ao número de óbitos. Roraima, 27ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 26ª posição no país em relação ao número de acidentes, 26ª posição no país em relação ao número de óbitos. Tocantins, 24ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 24ª posição no país em relação ao número de acidentes, 17ª posição no país em relação ao número de óbitos. Região Sudeste. São Paulo tem 26.708 acidentes de trajeto, a média mais alta da região. Rio de Janeiro tem em média o menor número de óbitos a cada 100 mil trabalhadores. Espírito Santo tem em média o maior número de mortes a cada 100 mil trabalhadores. Minas Gerais é o segundo estado da região em número de acidentes. Espírito Santo, 13ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 11ª posição no país em relação ao número de acidentes, 12ª posição no país em relação ao número de óbitos. Minas Gerais, 2ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 2ª posição no país em relação ao número de acidentes, 2ª posição no país em relação ao número de óbitos. Rio de Janeiro, 3ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 5ª posição no país em relação ao número de acidentes, 4ª posição no país em relação ao número de óbitos. São Paulo, 1ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 1ª posição no país em relação ao número de acidentes, 1ª posição no país em relação ao número de óbitos. Região Sul. A média de mortes mais altas no trabalho da região é no Paraná. O Rio Grande do Sul possui a mais baixa média de óbitos por 100 mil trabalhadores. O estado com a média mais alta de acidentes sem CATs registradas é Santa Catarina. Paraná, 4ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 4ª posição no país em relação ao número de acidentes, 3ª posição no país em relação ao número de óbitos. Rio Grande do Sul, 5ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 3ª posição no país em relação ao número de acidentes, 6ª posição no país em relação ao número de óbitos. Santa Catarina, 7ª posição no país em relação ao número de trabalhadores, 6ª posição no país em relação ao número de acidentes, 5ª posição no país em relação ao número de óbitos. Vejamos agora alguns gráficos fazendo comparativo entre os estados.
We'll be right back.